São 12 horas e 13 minutos. Muito boa tarde para você que acompanha o Jornal Zenorte. Eleições 2016 está no ar, mais uma transmissão ao vivo com a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Sorocaba. Hoje eu recebo o José Crespo, do DEM, ele que vai falar um pouco sobre a sua plataforma aí de governo, caso eleito. Candidato José Crespo, muito boa tarde. Muito boa tarde a você, Marcelo, boa tarde a toda a equipe do Zenorte e a você que nos assiste a partir desse momento. Bom, candidato, vamos iniciar fazendo uma apresentação do senhor. Quem é o José Antônio Caldini Crespo? É um cidadão comum que nasceu em Sorocaba, que gosta muito de Sorocaba e acabou entrando na vida política, um pouco por influência de meu pai, José Crespo Gonzalez, que foi prefeito há muitos e muitos anos, e também por outros amigos que já viam, e eu passei a ver também, a importância dessa atividade política. A política não é uma coisa ruim. Infelizmente existem muitas notícias ruins, quase todos os dias, sobre política, mas é a forma de administrar as coisas comuns, ou seja, pagamos impostos, esse dinheiro tem que voltar às pessoas de uma outra forma, né? Dando mais para quem mais precisa. Isso, portanto, é muito importante. E a minha vida, a minha vocação acabou seguindo nessa direção. Candidato, o senhor já foi, atualmente é vereador, né? Já foi deputado estadual, também foi secretário de transporte, né? Queria saber o que essa experiência que o senhor teve no Legislativo e também no Executivo, em que agrega caso o senhor seja eleito prefeito de Sorocaba? Certamente agrega pela experiência, são anos e anos, sempre com idealismo, é verdade, mas mesmo com idealismo, algumas vezes a gente toma um caminho que não é o melhor, não é o ideal. Eu, portanto, me considero hoje muito preparado por tantas coisas que eu já li, com tantos momentos de discussão, audiências públicas, debates, conversa com as pessoas nas ruas, eu sempre fiz isso desde que comecei essa atividade. Isso vai trazendo experiência, o preparo, ou melhor, segurança pessoal para a gente nas decisões que toma, ter a certeza de que está caminhando pelo lugar certo. Eu acredito que isso é o principal. As pessoas que são mais novas, elas têm também a sua visão e o seu valor. Mas para você decidir como prefeito, o preparo, a experiência anterior é muito importante. A gente não pode se aventurar tomando uma decisão que não seja mais madura, mais adequada para cada momento. Candidato, o senhor faz críticas ferrenhas à administração atual. Caso eleito, qual será a sua primeira atitude dentro do Executivo, dentro da Prefeitura de Sorocaba? Exatamente, fazer um levantamento. Eu também, além de conversas com todas as pessoas, eu leio bastante, leio jornais, incluindo a Zona Norte, por sinal, que é um excelente jornal, com informações até mais precisas do que outros meios de comunicação. Entretanto, somente quando a pessoa, depois de uma campanha, é eleita e se senta na poltrona, é que ela passa a conhecer uma realidade que antes nem mesmo a imprensa costuma estampar, nem haveria espaço para que as pessoas comuns que não estão na prefeitura conseguissem entender os problemas que permeiam uma administração pública, ainda mais numa cidade que já é de grande porte. Sorocaba é uma das maiores cidades, não apenas em população, mas também em orçamento do país. Portanto, isso significa uma complexidade. A primeira atitude minha como prefeito, logo em janeiro, vai ser fazer uma revisão de tudo o que aconteceu nos últimos meses e a situação real que a gente vai encontrar na prefeitura. Agora, o senhor fala, candidato, muitas declarações do senhor que existem quadrilhas dentro da prefeitura. Isso será uma das primeiras atitudes do senhor verificar se realmente há essas quadrilhas ou exterminar essas quadrilhas? Será a primeira medida do senhor? A palavra quadrilha, embora muito forte, significa apenas um conjunto de pessoas, tecnicamente mais do que 4 pessoas, que planejam e fazem alguma atitude errada, não é? Isso é o que significa essa palavra, mas não vou, chegando lá, correr atrás da existência desses grupos, embora eles possam existir de fato, existem evidências e provas nesse sentido, mas isso está tudo nas mãos do Ministério Público e também da Polícia Civil. Não será essa a minha maior preocupação. O que eu quero é conhecer a realidade para logo depois, e baseado no plano de governo que nós já temos, a gente procurar as soluções para corrigir o que esteja errado e também para criar, inovar
soluções novas para os problemas antigos. Candidato, antes avisando aqui os internautas que todo mundo pode participar enviando perguntas no post do vídeo que eu vou transmitir aqui para o candidato José Crespo. Candidato, o senhor é autor de frases polêmicas com gays, com os ateus, também com a presidente Dilma Rousseff, a presidente licenciada, e até com o prefeito Antônio Carlos Panunzio, ao qual o senhor se referiu várias vezes como rainha da Inglaterra. O senhor se arrepende, em algum momento se arrependeu de algum comentário que o senhor fez nesse sentido? Com certeza, todo dia eu me arrependo de alguma coisa, isso é porque eu trabalho bastante. Até na casa da gente, no diálogo que a gente tem com a esposa, com os filhos, a gente acaba utilizando uma palavra que não é a melhor. Isso é força do improviso, não é? Mas não é um tanto problema. O importante é que quando a gente percebe que utilizou uma palavra inadequada, a gente voltar atrás, se desculpar. Aliás, eu já aprendi, com os meus 61 anos de idade, que se desculpar é sempre muito bom. É uma daquelas coisas importantes na vida, não é? Por favor, obrigado e desculpe também. São palavras-chave que abrem portas, evitam preconceitos, evitam atritos entre as pessoas. Então, já me desculpei, não tenho problema nenhum de voltar atrás ou me desculpar para a gente reaproximar. A amizade, o querer bem entre as pessoas é muito mais importante do que tudo mais. Entretanto, como político e como vereador, ainda mais na tribuna da Câmara, que na tribuna não existe nada preparado antes, e nem poderia mesmo. Os assuntos são pautados, vêm à tona, o diálogo começa, se transforma numa polêmica. E o que é polêmica? Pensamentos diferentes, não é? De vez em quando as pessoas, os vários vereadores se inflamam. Nós somos seres humanos, eu também. Então, na inflamação dos discursos, muitas vezes uma palavra mal colocada vem à mente e você fala. Muitas vezes a palavra não está exatamente errada diante do dicionário, mas certas palavras têm várias interpretações, né? E também na repercussão do que você falou naquele improviso, algumas vezes o seu adversário distorce numa outra interpretação que não foi a sua, não é? Faz parte da política. A política de boa-fé, com argumentos, não é problema nenhum. A gente entende que é necessário para aprimorar as decisões do poder público. Infelizmente, alguma polêmica de má-fé, que também existe, não para que a gente chegue na melhor conclusão, mas simplesmente para atrapalhar o próprio diálogo. Isto é lamentável, mas faz parte das relações humanas também. Bom, candidato, o senhor já teve por 2 vezes, esteve bem próximo ali de se eleger prefeito de Sorocaba, em 96, depois em 2004. Este é o momento do candidato José Crespo? Espero que seja. Olha, nunca estive tão em paz e tão confiante na vitória como neste momento, em 2016. E as pessoas sabem, eu nem estava planejando uma campanha a prefeito este ano, já disputei várias vezes, sempre muito bem votado, mas para prefeito só ganha um, né? Aquele que é o mais votado. Já perdi a eleição para prefeito em segundo turno por uma diferença de menos de 3.000 votos. Então isso mostra que uma campanha a prefeito é algo mais difícil mesmo. Exige que a pessoa, digamos, já saia bem no conhecimento da população, nas intenções de voto que as pesquisas demonstram, mas não é suficiente. Não há eleição ganha e nem mesmo eleição fácil, né? Porque durante o processo, muitas vezes você não consegue se comunicar direito com esse público tão numeroso, outras vezes os seus adversários, em atitudes até de má fé, acabam criando ondas negativas contra você. Faz parte da democracia. O que eu espero que a população cada vez mais se conscientize, aplique o que se chama o voto consciente, que é aquele não levado apenas pela propaganda, até porque a propaganda algumas vezes manipula a opinião pública. O povo consciente não se deixa manipular. Isso faz a verdadeira democracia. Nós ainda não chegamos nesse estágio tão bom. Se um dia chegarmos, eu espero que sim, quase que não precisa mais de campanha eleitoral, porque o cidadão consciente, politizado, ele acompanha a política e também os agentes da política, que são os governantes, o tempo todo. Se você acompanha, ainda mais na política local, todos os agentes, aqueles que estão nos cargos de comando, você então se sente preparado para votar a qualquer momento. Não precisa tanta propaganda, porque propaganda utiliza dinheiro. E dinheiro, que é chamado vil metal, é o gerador de uma série de conflitos e até crimes cometidos. Nesse caso, os crimes eleitorais. Candidato, uma das argumentações, não só daqui, da administração de Sorocaba, mas de várias outras administrações, a questão da crise financeira, por isso não se pode desenvolver projetos, fazer investimentos, etc.
O senhor acha que isso corresponde à realidade? Realmente a crise financeira está impedindo os municípios de investir, inclusive Sorocaba, de melhorar as questões da saúde, da educação? Ou o senhor acha que também existe má administração pública? Fico com essa última possibilidade. Eu posso afirmar, pelo que conheço, pelo que já li e concluí, que existe uma crise. De fato, atualmente existe uma crise, mais grave do que outras crises que já aconteceram na história recente do país e também de Sorocaba. Mas a crise não explica o imobilismo, o marasmo e uma série de projetos que foram desativados nestes últimos anos do atual prefeito. Não. O que explica é pior do que isso, um descontrole que infelizmente a máquina pública sofreu aqui em Sorocaba e foi se agravando e justamente no último ano apareceu essa crise maior que veio de fora. Mas a crise econômica do país não justifica o marasmo que está acontecendo em Sorocaba. Até o horário de postos de saúde tem diminuído. Aonde já se viu isso antes na história da cidade? Nunca. O lixo, que foi uma má decisão do governo, do atual governo, já em 2013, fez com que os mais de 40 mil contêineres de Sorocaba tenham sido retirados, promessas de recolocação que até hoje não aconteceram nas ruas, tem barcos sem contêineres, por exemplo. Então, a dengue que veio muito, vergonha para Sorocaba, mais de 50 mil casos de dengue, com dezenas de pessoas que morreram. E nós sabemos hoje, com certeza, que essa epidemia de dengue veio, não apenas, mas muito em razão do lixo que passou a ficar espalhado nas ruas, sem os contêineres, greves dos coletores de lixo e assim por diante. Claro que o governo não deve ter feito isso de propósito, mas sim por um desgoverno, má gestão do dinheiro público. Só para avisar o candidato, nós já temos alguns questionamentos aqui no post, mas eu vou seguir aqui com algumas perguntas, daqui a pouco eu já abro para os internautas. Candidato, o senhor foi secretário de Transportes, inclusive ajudou ali, foi na gestão onde o senhor era secretário, que foi construído os 2 terminais, Santo Antônio e São Paulo. O que o senhor pensa hoje com relação ao transporte público de Sorocaba? O senhor, por exemplo, é a favor do BRT? Sou a favor. Não desse projeto BRT que o atual governo apresentou. Esse projeto é ruim para Sorocaba e caro demais. Nós não precisamos desse projeto, que ele vai prejudicar a outra empresa de transportes. Ela vai criar um compartilhamento nos corredores que não é adequado. Ou seja, o projeto não é bom, mas a ideia, o conceito do BRT, com certeza é bom e necessário. Porque nesse trecho da Itabuvu, nós não temos a opção ferroviária. Portanto, o BRT, que é um veículo grande, no corredor, ou seja, ele não compete com os demais veículos na rua, exatamente, porque ele tem um corredor exclusivo, e é um veículo de média capacidade para levar as pessoas a longa distância do centro até uma ponta da cidade, nesse caso pela Itabuvu, praticamente no trecho dela toda, a Avenida Itabuvu. Mas de leste a oeste nós já temos a linha férrea, e ali o que comporta, aliás, comecei eu os primeiros projetos prevendo o aproveitamento da linha férrea do VLT, desde Inhaíba, ou Brigadeiro Tobias, até a Geórgio Etteren. Isso é o que mais vai beneficiar o transporte urbano em Sorocaba. Até recentemente isso não estava viável. Por quê? Porque o tráfego de carga em Sorocaba, que é a concessão principal da ALL, uma concessão federal, não permitia. Havia uma quantidade muito grande de trens de carga passando. Agora não. Agora, porque a ALL tem outros trechos, da Bitola Larga principalmente, não utiliza muito Sorocaba. Isso é um fator positivo para o nosso VLT. Na média, somente 2 trens estão passando pela via férrea em Sorocaba. Então, já consultei até o diretor da ALL, é perfeitamente viável. Então eu pergunto, para que fazer um BRT vindo pela Avenida São Paulo, depois pela General Carneiro, a poucos metros do VLT, da linha férrea? Ou seja, gastar dinheiro fora, jogar dinheiro no lixo, né? Então nós não faremos o mesmo projeto, mas o BRT como conceito da região central até a zona norte, fim da Itabuvu, provavelmente até a Castelo Branco, isso nós faremos. Então seria uma integração entre o transporte existente hoje, mais BRT e mais BRT? Tudo isso, tem muitas e muitas ideias. De fato, há 25 anos, quando estive na presidência da URGS, nós fomos a Curitiba, que já era o grande celeiro ou laboratório de boas ideias no transporte, e trouxemos todas as premissas do projeto dos terminais de integração, fizemos a integração, construímos esses terminais
que baratearam pela metade o preço da tarifa, porque antes da integração, o cidadão vinha da sua casa até o centro, pagava uma vez, do centro, na mesma viagem, ele trocava de ônibus e pagava a segunda vez, ou seja, gastava 2 tarifas num deslocamento da casa para o trabalho, geralmente. Com a integração passou a pagar uma vez, e na volta também uma vez. E os ônibus novos, eu comprei na época, na URBS, quase 300 ônibus novos, ônibus padrão, ônibus articulados, ou seja, foi um grande avanço, reconhecido até hoje. Ainda está bom o sistema hoje, precisa de melhorias, é verdade, mas está muito caro. Nós temos que procurar abaixar o preço da passagem de ônibus em Sorocaba. Se não abaixar em termos absolutos, pelo menos em termos relativos. Isso vai abrir uma discussão pública muito grande, o prefeito vai apenas conduzir essa discussão através do conselho, nesse caso o Conselho Municipal de Transporte, para ouvir a população a respeito das gratuidades. Um dos aspectos que encareceu bastante a tarifa de ônibus em Sorocaba são as gratuidades, que são necessárias, mas é necessário a gente encontrar um ponto ótimo, que não onere demais o bolso do cidadão. E para finalizar, o passe social que eu implantei naquela época, quando presidi a URBS, ele foi criado para custar 70%, no máximo 70% do valor do Vale Transporte. Nesses últimos anos, também para aumentar o preço do passe social, eles elevaram para 95% do Vale Transporte. Isto foi errado. Hoje o cidadão comum que compra o passe social paga quase o valor do Vale Transporte, quando eu fiz a regra para custar 70%. Então essas são as principais ideias que eu vou utilizar no meu governo. A área de transferência, o senhor mudaria alguma coisa? Não, faria mais, aproveitando até o avanço da eletrônica, que já permitiu vantagens e maior rapidez nesse ponto. Agora, não apenas na área de transferência em si, né? Há pessoas que estão falando, e eu vou trabalhar pela viabilidade disso. Os celulares hoje em dia são uma modernidade que todos usam, tem mais aparelhos de telefone do que de pessoas no Brasil, né? Então veja, o transporte ele é necessário. Os urbanistas, eles dizem que quanto menos transporte o cidadão tiver que fazer, melhor. Nós podemos falar de a cidade melhor é aquela em que a pessoa não precisa andar tanto de ônibus, resolve os seus problemas a pé no próprio bairro. Mas não é o foco agora. O que eu ia dizer é o seguinte, enquanto as pessoas têm que gastar tempo dentro de um ônibus, aliás, desde o ponto, esperando o ônibus chegar, e dentro desse coletivo, colocar sistema de Wi-Fi e também carregador de bateria de celular dentro do ônibus. É uma ideia até simples, né? Que várias pessoas já me trouxeram, e eu vou trabalhar para viabilizar e implantar isso também. Candidato, a Daniele Moura, ela fala dos problemas na saúde, existem muitos desafios, segundo ela, todo mundo concorda, e ela quer saber o que o senhor vai fazer caso eleito na questão da saúde. Ela cita aqui problemas com o PS, inclusive. Eu precisaria de umas 3 ou 4 horas para falar sobre saúde e as ideias do nosso plano de governo, que já tem mais de 50 páginas, o plano de governo atual, mas não está acabado, não pode acabar. A campanha tem que ser aproveitada para a gente recolher mais ideias, aperfeiçoar algumas que já foram escritas por grupos de pessoas, mas a cidade é muito maior do que isso, são 700 mil pessoas. Então a campanha é o momento para a gente continuar ouvindo sugestões, adaptando essas sugestões ao plano que já temos, e é um trabalho que tem que continuar até depois que houver a eleição, antes da posse, não é? Nós temos que saber exatamente o que a gente pretende fazer nesse próximo governo, já no Réveillon deste ano, deixando somente o ajuste fino do plano para ser feito ao longo dos 4 anos, principalmente pelos conselhos municipais. Mas para não deixar a Daniele sem resposta, eu vou citar na área da saúde uma das coisas que eu considero na ponta e a mais importante: reduzir bastante o tempo de espera das pessoas quando se sentem mal ou problemas de saúde e precisam de uma consulta no médico especialista, fazer exames, cirurgias. Isso está demorando meses, quando não anos. Há especialidades médicas que estão demorando 3 a 4 anos. Isso é uma vergonha. Eu mesmo tenho vergonha de dizer, mas é verdade. Então, Daniela, há muitas coisas para melhorar na área da saúde. Eu tenho consciência disso. Formarei a melhor equipe de profissionais nessa área de saúde, e já em janeiro a gente vai saber o que fazer para dar mais dignidade a este povo quando precisa
Cá entre nós, quem é que vai em posto de saúde ou hospital para fazer turismo? Ninguém. A gente vai porque está com um problema grave na cabeça, a gente que não é médico, né? Uma dor de barriga no filho da gente, começamos a nos preocupar demais, né? Tem que haver o diagnóstico na hora, se for caso de emergência, vai para o pronto-socorro e é atendido na hora, com ambulância na porta do posto, se o atendimento inicial é no bairro, mas no máximo em 15 dias. E eu gostaria de debater muito mais, principalmente com alguém que acha que não é viável. Em 15 dias, o cidadão do SUS, que paga imposto, portanto, ele tem o direito de ter o atendimento especializado em, no máximo, 15 dias. Não em 3 ou 4 anos, como está acontecendo. Eu afirmo que é possível e nós vamos fazer. Candidato, com relação ainda à saúde, o atendimento que eu pedia hoje é na UPH da Zona Leste, pediátrico é na UPH da Zona Oeste, e aí tem a UPH da Zona Norte, que atende diversas outras situações, excluindo essas. O senhor, como caso eleito, o senhor pretende mudar esse sistema que recebe muitas críticas das pessoas terem que sair da Zona Norte, por exemplo, Vitória Régia, e ir até o PH da Zona Oeste para atender alguém? O senhor mudaria isso? Mas com certeza absoluta. Isso já foi uma atitude quase insana do atual governo, que nem conseguiu explicar direito. Na verdade, é o desgoverno que permeou as relações e, por falta de médicos na alegação do atual governo, eles fizeram com que esse atendimento fosse por faixa etária em regiões diferentes da cidade. Isso é um absurdo. Quando você dividiu a cidade geograficamente em UPHs, e elas já foram colocadas mais ou menos de acordo com essas regiões, era para atender toda a população. Não tem cabimento você, especialmente quando leva um filho, uma criança, para ser atendida no seu próprio bairro, você perceber que ali não vai ter pediatra, tem que ir num outro bairro pegando ônibus para chegar lá, não é? Isso é um absurdo. A Sorocaba é a única cidade que eu conheço que chegou a este ponto. É o desgoverno atual na área de saúde também. Portanto, nós vamos voltar ao atendimento geográfico, não só em termos das UPHs, mas também do atendimento local, as unidades de saúde no próprio bairro. O Will Silva Santos ele está questionando com relação ao desenvolvimento econômico. Ele quer saber o que o senhor faria, caso eleito, com relação às propostas, quais seriam as propostas, os planos do senhor para atrair mais emprego e mais riqueza para a cidade de Sorocaba. Will Silva Santos. É verdade. Sorocaba já é uma cidade industrial. Isso sempre foi muito bom, porque além dos impostos que o povo, assim, pessoa física paga, quando a gente compra um sapato, uma camiseta, já está pagando um imposto que, em parte, pelo menos, já fica na cidade. Se nós temos uma propriedade, pagamos, então, o IPTU. Mas o grosso dos impostos vem também de dinheiro que vai para Brasília, São Paulo, mas fica aqui, das empresas, das indústrias, não é? Então, quanto mais indústrias a gente tem numa cidade, mais arrecadação. Sorocaba já é uma cidade industrial e, inicialmente, havia alguns incentivos que demoraram anos para depois essas empresas pagarem plenamente os impostos. Mas aquele período de carência já terminou. Na verdade, começou no tempo do meu pai. A grande industrialização de Sorocaba começou no governo de meu pai, José Crespo Gonzalez, de 1969 a 73. Ele é que procurava, mais do que ninguém antes, novas indústrias para virem a Sorocaba, escolherem Sorocaba. E aquilo deu certo. Somente meu pai trouxe mais de 80 novas indústrias. Mas houve uma defasagem no incentivo. Essas empresas vindo para Sorocaba não pagavam impostos durante vários anos. Mas agora estão pagando, creio que todas. Então, nós temos um orçamento de Sorocaba quase 3 bilhões de reais por conta da industrialização, que na verdade continua. Eu também continuarei atraindo e oferecendo vantagens para as empresas que venham aqui. São vantagens diferentes daquelas que foram oferecidas há mais de 30 anos. Naquela época era a isenção de impostos, do terreno, terraplanagem. Hoje isto já não é mais viável. Mas veja, nós temos escolas boas, várias universidades, ou seja, a qualificação da mão de obra nós podemos oferecer. Não é nem a prefeitura que tenha que oferecer, mas a prefeitura já fomentou o aparecimento de escolas e universidades, energia elétrica, água, enfim, nós temos uma estrutura muito boa, o que deve ser suficiente, fora o convite, a disputa entre cidades, como foi o caso da Toyota, uma das grandes mais recentes, né? Para que a gente continue sendo uma cidade industrial. Isso certamente farei.
porque isso traz impostos para distribuí-los em saúde, segurança, educação, mas também traz empregos. O meu foco em termos de empregos é a juventude, o primeiro emprego, porque a pessoa quando sai da escola sai com tudo na cabeça, mas não tem experiência. Então o meu governo vai incentivar as empresas a darem a oportunidade para o jovem. Candidato, a Liliana Gomes Almeida, ela questiona o seguinte: o Renato Amari participaria de uma administração do senhor, caso o senhor seja eleito? Muda o tempo do verbo, participará. Com certeza. Eu fiquei candidato a prefeito por indicação dele, que teve que retirar na última hora o nome dele, que já estava disparado em todas as pesquisas. Eu entendi, aceitei, entendi a responsabilidade que seria esta campanha, mas também percebi que a minha chance de ganhar, e espero realmente ganhar, estou animado com a campanha, é porque ele iria participar ao meu lado da campanha, transferindo esse prestígio que ele acumulou durante tantos anos, até porque foi prefeito 2 vezes e foi o prefeito que mais obras e bons serviços prestou à população, que lembra dele. Então, Renato Amari está sendo, durante a campanha, o meu principal cabo eleitoral. Eu acredito que, partindo dele, com a transferência de votos, o plano de governo que nós já temos, que seguramente é o melhor, porque há mais de 20 anos que eu estou recolhendo essas ideias nas ruas, tenho certeza, vamos apenas completá-lo e afiná-lo, como eu disse, até o final do ano. Mas eu quero Renato Amari no meu governo. A Sorocaba precisa de Renato Amari, sendo uma espécie de um conselheiro. Mas não é um conselheiro que vai ficar em Sorocaba o tempo todo, porque ele tem muito mais experiência do que isto. Eu é que serei, na verdade, uma espécie de gerente de Sorocaba para resolver todos os problemas que estiverem afetando a população. Renato Amari no meu governo vai ser o nosso embaixador, cujo trabalho principal é estar na capital do estado, também em Brasília, e quando percebemos uma fonte de recursos, e elas existem, em outros países, ele vai também para nos credenciar, trazer os requisitos de projetos, na área do meio ambiente, por exemplo, e nós pretendemos construir a usina de lixo, de tratamento e disposição final de lixo. Para projetos tão grandiosos como esse, precisamos de dinheiro até internacional, que existe. O importante é descobrir aonde existe, enquadrar o nosso projeto, conseguir esse dinheiro, estar sempre naquela organização até que o dinheiro venha, porque senão não vem, não adianta fazer o pedido, mandar uma carta, até mesmo em emendas federais acaba não vindo o dinheiro. Renato Amari vai nos ajudar desde o início até o final desses processos para trazer mais dinheiro para o orçamento municipal. Nós vamos ter o orçamento para todos esses projetos grandiosos. Quer ver outro grandioso? Nós vamos aproveitar a antiga fábrica da Gerdau, Nossa Senhora Aparecida, que infelizmente fechou, está abandonado, cheia de mato. Nós pretendemos que ali seja criado um complexo multimodal, a nova estação rodoviária de Sorocaba, a intermunicipal, mas associada, porque a ferrovia fica do lado, com uma estação do metrô de superfície, o VLT, e também a estação ferroviária do trem de média velocidade de Sorocaba para São Paulo. Este último é um projeto estadual que está patinando. Infelizmente, o governo do estado está enrolando Sorocaba há vários anos. Nós vamos tocar aquele projeto. Para isso, precisaremos de uma PPP de caráter até internacional. Mas dinheiro existe. Se você tiver vontade política e fizer um projeto viável, o dinheiro vai aparecer. E Renato Amari vai ser o nosso principal agente para trazer dinheiro para o povo de Sorocaba. Ele seria uma espécie de secretário? O título não sei, não precisa ser secretário, vai ser desse nível, lógico, né? Mas atualmente a própria Câmara já faz uns 2 ou 3 anos já aprovou nomes diferentes, assessor para assuntos internacionais, nesse mesmo campo, né? Porque o orçamento de Sorocaba é muito bom, mas não é suficiente para esses grandiosos projetos que nós precisaremos. Bom, candidato, o Ricardo Chagas, lá do Jardim Montreal, ele está questionando o seguinte: o senhor privatizará a saúde, caso eleito? O que o senhor pensa disso? Eu nem sei de onde que ele tirou essa pergunta, né? Porque é impossível privatizar a saúde, não é possível, porque nós já temos... Por exemplo, o PH da Zona Oeste é administrado por uma entidade, de repente ele pensa nesse sentido. Não, senhor, veja, a participação do mercado privado, não só na saúde, como em todas as áreas, já existe há muitos anos. Veja o caso do transporte, só que a porcentagem dessa terceirização, digamos assim, é que varia de uma área para outra. Veja no transporte, o meu trabalho na URBS é 100% terceirizado, fora os funcionários da URBS, naturalmente.
A prestação do serviço de transporte em Sorocaba, ela já há muitos e muitos anos é terceirizada, são empresas privadas que operam no serviço em benefício da população. Mas existem algumas áreas, como saúde de fato e também educação, em que já existe um corpo bastante numeroso de funcionários municipais. É a principal ferramenta. O funcionário municipal, ele tem que ser cada dia melhor treinado, já são muito bons por sinal, bem remunerado, para fazer serviços, principalmente, para falar genericamente, de planejamento urbano, de controle e fiscalização de todas as áreas, incluindo a fiscalização sobre terceirizados. E quando a gente fala terceirizados, não quer dizer que o governo deva contratar empresas, não necessariamente. O terceiro setor, eu apoio muito o terceiro setor. Sorocaba é uma cidade abençoada, nós temos aí quase uma centena de organizações não governamentais, assistenciais, que fazem um trabalho maravilhoso, muito barato, com voluntários. Isso é uma forma de terceirização. Claro que eu vou apoiar, sim, a terceirização, principalmente das organizações sociais, o terceiro setor. Agora, o quanto vamos usar isso em saúde, depende do Conselho Municipal de Saúde, não é a opinião do prefeito. O prefeito não pode querer ser o reizinho da cidade, tem que dialogar muito com quem? Principalmente com os conselhos municipais. Então, o grau da terceirização em cada área vai depender da decisão do conselho. Nós vamos ativar mais os conselhos para isso. Mas é lógico, aqueles funcionários públicos que já estão trabalhando, não só nós vamos precisar deles, como vamos também motivá-los para eles fazerem ainda melhor aquilo que eles já fazem de bom. Olha só, tem um perfil aqui, eu cuido de Sorocaba, e ele questiona sobre mobilidade urbana. Nós já tratamos de algumas coisas com relação ao transporte coletivo. E eu faço a pergunta que eu perguntei para todos os outros que estiveram aqui, com relação, por exemplo, aos bairros que não têm ligação um com o outro. E você precisa pegar uma avenida como Itaúvu, como Ipanema, para você chegar de um bairro para o outro. Dá para fazer alguma coisa com relação a isso, candidato? Dá para fazer muito, mas infelizmente, como há uma centena ou mais de casos como esse, é preciso, até no plano diretor, já foi previsto, são serviços que cada governo deveria fazer um pouquinho, tem que ser um serviço permanente, só que estes últimos governos têm feito muito pouco. Vou dar um exemplo para você. Eu não gosto e não faço promessas da construção de pontes, viadutos, até mesmo creches localizadas em determinado bairro. Claro que nós precisaremos construir tudo isso, mas o candidato não deve cair nas promessas de campanha, mas uma, pelo menos, eu vou dizer, porque é um compromisso que eu já assumi. Por que esse problema que você mencionou, Marcelo, acontece? Sorocaba é uma cidade montanhosa, não é plana. Uma cidade plana não tem esse tipo de problema, porque os loteamentos vão sendo aprovados e o terreno sendo plano, obviamente já se faz a continuidade de um loteamento com o outro, que foi construído do lado. Mas em Sorocaba, o que acontece? A lei exige, quando você loteia, que você reserve 20% da área do seu loteamento para doar à prefeitura. Só que o terreno nosso é montanhoso, o relevo. Então o que acontece? Você, naturalmente, para ter um lucro um pouco maior, e a lei aceita isso, você dá justamente a parte dos córregos, a parte montanhosa dos córregos. Então, a prefeitura recebe isso porque a lei permite. Isso passa a ser um problema porque não há continuidade do loteamento, né? Dos dois lados, então, o córrego, Sorocaba tem mais de 3.000 córregos. Nós temos essa situação que tem um lado bom, é algo bonito, né? Quem é que não gosta de um córrego, de uma mata ciliar, e tem que ser protegido mesmo. Só que para a ligação de bairros é um problema. Veja, uma das situações mais críticas desse tipo, não é a única, eu conheço 10 ou 20, é a ligação do Santa Cecília, Jardim Santa Cecília, com o Jardim São Guilherme. E lembrando-se também do Jardim Paulista, 1, 2 e 3, com aquela outra região da cidade, do São Guilherme para diante. O São Guilherme virou uma cidade atualmente, só que não tem ligação com Santa Cecília. Esse é o problema. Tem uma área verde que um dia terá que ser uma pista de caminhada. Por que só faz pista de caminhada na zona sul da cidade? As pessoas reclamam disso. Tem que ir para o Campolim para andar naquela maravilhosa pista de caminhada. Por que não faz ali entre a Santa Cecília e o São Guilherme? Eu já fui lá, já desci ali no córrego para verificar essa situação. É um local lindo, ou vai ser, no dia que estiver urbanizado, na forma de pistas de caminhada e principalmente, eu não vou nem dizer passarela.
o que as pessoas mais reclamam, citando ainda como exemplo esse problema do Santa Cecília com São Guilherme. Crianças do Jardim Santa Cecília, do Jardim Paulista, estão matriculadas na escola do São Guilherme. Só que tem que todo dia descer aquela vossoroca e subir pelo outro lado, porque tem um córrego no meio, sendo sujeitas a serem assaltadas ou molestadas, não tem nem iluminação, não tem nada. Esse é o problema dessas áreas verdes que não são urbanizadas ainda. O meu governo vai fazer várias. Não dá para fazer tudo de uma vez só, quando os governos anteriores nada fizeram. Mas essa é uma das poucas promessas que eu estou assumindo. A promessa não é má. O problema é que se você promete e não cumprir depois, você vai, como se diz, queimar o seu filme, né? Perde a sua credibilidade. Mas o viaduto, não só para pessoas, mas para automóveis, na ligação do Santa Cecília com o Jardim São Guilherme, eu já afirmei meu compromisso que farei. Bom, a Luzia Pinto, perdão, ela faz ponderações com relação à saúde, fala de unidades largadas, abandonadas. Queria saber, com relação ao UBS, o senhor pretende criar novas UBSs ou manter as que já existem, aumentar o número de médicos? Existe um pensamento já com relação a isso? Sim, eu vou responder. Essa resposta, para ser precisa de uma explicação preliminar. Sorocaba vem crescendo muito, o que é bom, aumenta até a arrecadação de impostos, mas também aumenta as demandas e o desafio da prefeitura. Então, já está na hora, aliás, já passou na hora, nós vamos ter que descentralizar ainda mais. As casas do cidadão já são uma boa forma de descentralização, mas nós vamos dividir a cidade em bolsões, geograficamente falando, com populações equivalentes. Vamos cadastrar toda a população que mora em cada um desses bolsões, a ponto de o cidadão ter um cartão. Essas coisas hoje em dia que dependem de TI, tecnologia da informação, ficaram até baratas. Toda a população de Sorocaba, desde a maternidade até o óbito, vai ter um cartão. Desses cartões, como se diz, magnético, com chip, né? Onde todos os dados das pessoas serão inseridos e manutenidos, ou seja, atualizados a cada vez que a pessoa for num posto novamente fazer o atendimento, o atendente vai atualizar o cartão desse cidadão. Com isso nós vamos ter acesso a todas as informações de toda a nossa população, para que os benefícios sociais que já existem sejam direcionados e garantidos que chegam nas mãos dessas famílias, naturalmente, especialmente as mais carentes. Feito isso, e administrações descentralizadas que vão permear essa mesma questão, eu posso afirmar que conforme a população crescer em cada bairro, e esse é o ponto, claro que todos os bairros aumentam de população, mas não de um ano para outro na mesma proporção. Ou seja, há bairros em que nascem mais crianças do que outros bairros. E depois chega uma hora delas terem necessidade da creche, então nós temos uma variação da população infantil em relação a creches e às escolas, também nos postos de saúde. Então nós temos que ter uma estrutura básica, com prédios públicos em cada uma dessas regiões da cidade para atender a população daquele bairro. Ou que necessitar a mais do que isso, talvez seja terceirizado, percebe? Talvez seja terceirizado. As sazonalidades para atender a população, que é o patrão maior da prefeitura, elas devem ter uma solução específica, para que a população não tenha que pegar ônibus para ser atendida em locais mais distantes. Então, em termos da questão da saúde, conforme a população crescer, é natural que a gente vai crescendo a rede de saúde também. E olha, nunca fechando unidades, né? Como tem sido ameaçado nos últimos meses, até no São Guilherme, eu estive lá novamente esses dias, e a população muito preocupada, apavorada pelas notícias, parece que da própria prefeitura, de que eles vão fechar a UBS de lá. Eu não acredito nisso, seria uma insanidade, não é possível que viesse a fazer isso. Mas o crescimento populacional não é igual em todos os bairros, então a prefeitura tem que acompanhar, dando soluções adequadas para atender bem o povo daquele bairro. Eu tenho orgulho de Sorocaba, mas em termos sociais e urbanísticos, existe uma coisa mais importante do que a cidade, é o bairro. Muitas pessoas conhecem tudo no seu bairro, mas não conhecem os demais bairros da cidade. Fora o quê? Os taxistas, o carteiro e os políticos, pelo menos gente como eu, que conhece a cidade toda, eu conheço os 500 bairros de Sorocaba. Há 25 anos que eu faço isso, conversando com pessoas a respeito dos seus problemas. Mas a pessoa, digamos, comum, que não é nem taxista, carteiro ou político, ela vive o seu bairro, e está certa ela.
Nós temos que transformar o bairro no foco da atenção, do prazer, de uma vida digna para todas as pessoas. Por isso que eu mencionei essas questões que nós vamos melhorar bairro a bairro. A Glaucia Bonzan da Silva, ela fala a respeito da rejeição do senhor, candidato. O senhor já admitiu isso publicamente em outras ocasiões. O que o senhor espera reverter isso aí a curto prazo? De que maneira o senhor trabalha, ela questiona aqui, a que se deve essa rejeição? Bom, se deve principalmente ao fato que eu já fiquei quase velho, né? Eu já tenho 61 anos, mas sempre trabalhei muito e estou há mais de 20 anos na vida política, sempre trabalhando e prestando serviços a essa população. Portanto, veja, a rejeição das pessoas, não apenas a minha, creio que a minha segue aproximadamente esses motivos, né? Algumas falhas que a gente comete, não é? E quando mais jovem, mais impetuoso, você tem mais chance de cometer alguma falha. Mas à medida em que, depois dos anos, não apenas agora em campanha, eu percebo uma falha que cometi, de algo que eu fiz que não foi adequado, ou uma palavra que disse que também não era mais adequada, eu nunca tive dificuldade em me desculpar, não apenas desculpar, porque isto são palavras apenas, mudar a minha atitude e corrigir aquela atitude. Mas só que a rejeição de um político não acontece somente por falhas que ele comete. E somos seres humanos, hein? Ninguém imagina que o político é algo diferente, um ciborgue que não cometa falhas, não é? Ele tem que representar a população, portanto ele tem que ser alguém igual à população, até nas falhas, nos defeitos que todos nós, os seres humanos, temos. Mas há uma outra questão, os adversários de má fé, porque o adversário é uma coisa necessária até, alguém que contraponha ideias dele contra as suas ideias. A briga das ideias é necessária para aperfeiçoar o trabalho público, para a gente errar menos até, o diálogo e até uma polêmica de ideias, não briga de pessoas. Mas os adversários, infelizmente, principalmente aqueles que não têm argumentos, não têm um passado limpo para mostrar, eles ficam distorcendo o que você fala e o que você faz, não é? E a população, que nem sempre é tão consciente, não acompanha a vida política, acaba sendo manipulada por esses outros agentes de má fé, geralmente de má fé. Então cria-se uma opinião negativa da pessoa que não passa de um boato, de uma informação errada. Quando eu percebo isso, eu levo os meus argumentos e geralmente conquisto aquela pessoa que estava só mal informada, eu provo que a informação era errada e ganho a amizade dessa pessoa. Então veja, a rejeição é uma realidade apenas, mas eu sei muito bem como lidar com isso. Se eu errei, eu me desculpo e me torno amigo, e aquela pessoa pode até votar em mim. Mas se ela estava informada errado, porque um adversário que distorceu aquilo, eu provo a verdade e também me torno amigo dessa pessoa. Agora, essa maledicência, infelizmente, é um dos problemas do ser humano, né? Não vamos esquecer que nem Jesus Cristo, que é Deus, ele também não conseguiu agradar a todos, né? Lembra? A gente poderia até, indo um pouco adiante, lembrar que o povo da época escolheu Barrabás e preferiu que Cristo fosse crucificado. Então, isso mostra numa extensão muito maior como é a maledicência das pessoas. Nós temos que combatê-la, mas talvez nunca acabe, não é? Se a gente acredita em Deus, eu acredito em uma outra vida melhor do que esta, isso aqui é uma experiência que Deus nos dá para a gente evoluir. Quem não consegue evoluir fica sempre sofrendo boatos e até repercutindo boatos numa atitude ruim. O Vinícius Rodrigues, ele questiona a respeito da burocracia. Diz que a Sorocaba é uma cidade burocrática. E o que o senhor pensa em fazer com relação a isso, caso eleito? Bem, a burocracia não é necessariamente ruim, ela tem um limite, não é? Mesma coisa que você faz uma reunião, ou muitas reuniões, você tem que ter aviso prévio da pauta, para que as pessoas elas se programem, venham com o seu conteúdo, ou sua ideia a respeito do tema, cada um coloca a sua opinião, mas a reunião tem que concluir, tem que fazer até uma ata de reunião, e depois da ata, as decisões têm que ser cumpridas. Na prefeitura, tudo tem que convergir para a população, que é o patrão da coisa pública, não só porque elege, mas porque paga impostos, o povo é patrão. A prefeitura não pode ser uma ação entre amigos, uma coisa que não chegue nos seus efeitos positivos para o povo, que é o nosso patrão. Então veja, a burocracia é necessária quando ela significa apenas organização das pessoas, das equipes, para conseguirem discutir entre várias alternativas qual é a melhor para ser executada.
Então isso é burocracia, mas é uma burocracia boa, positiva, que é necessária. Senão cada um sai como barata tonta, querendo fazer alguma coisa de boa, o resultado não acontece. Agora, a burocracia ruim, citando ainda esse exemplo da reunião, se você fica horas e horas discutindo e depois não resolve nada, isso foi um tempo perdido realmente, não é? Uma burocracia já perniciosa. Então a burocracia é boa se o resultado da burocracia for o benefício para a população, no caso da prefeitura. O senhor está recebendo muitas mensagens de apoio aqui, candidato. Com relação à educação, até a Daniela Moura faz um outro questionamento, ela falando dos problemas nas escolas integrais. Ela disse que o senhor vai fazer com relação a isso, caso eleito, o senhor pretende mudar, ela disse que estão sendo fechadas, ela afirma, né? Queria saber o que o senhor pretende fazer com relação a isso. Sim, olha, eu tenho um sonho há muitos anos, não apenas como vereador, desde meus tempos de deputado, que é em favor da escola em tempo integral. Eu me lembro muito bem, creio que foi, em termos municipais, o ex-ministro, coisa de 10, 15 anos atrás, Alceni Guerra, em Pato Branco, no Paraná, foi o primeiro prefeito que implantou em todas aquelas escolas o tempo integral. O que é isso? São 9 horas de jornada dentro, intramuros, dentro do prédio escolar. Mas não apenas para que aquelas crianças fiquem presas numa sala de aula, né, escrevendo ou lendo coisas. Claro, essas são importantes. Mas a jornada tempo integral não é apenas para a pessoa ficar dentro da sala de aula. São esportes, é informática, aprendizagem de línguas, é tudo o que for lúdico também na vida dessa criança, né? Artes, por exemplo, por aí afora. Quer dizer, tudo aquilo que serve para formar essa criança, não apenas a tabuada, isso que eu estou dizendo, tem que ser feito dentro da escola. É um local sagrado para as crianças. E desde o maternal até pelo menos o final do fundamental, do ciclo fundamental. Porque além disso, já não é nem uma criança mais, é um adolescente ou jovem, alguns que já começam no mercado de trabalho. Então, desde o maternal até o fim do fundamental, eu sempre fui favorável à escola tempo integral, ficando 9 horas a criança dentro desses muros. Claro que é mais caro, vai dizer, bom, mas isso é caro, vai ter dinheiro. Temos que trabalhar para ter o dinheiro para todos esses ciclos. Como ainda falta muita coisa, no meu governo nós vamos começar de baixo para cima. Do maternal, todas as creches terão que funcionar tempo integral e depois vamos subindo pelo fundamental até um dia, não sei se em 4 anos completaremos. Mas temos que crescer um pouquinho cada ano. Essas coisas importantes não podem ficar paradas para fazer de uma vez só num futuro incerto. Então a escola tem, eu coloquei na lei orgânica de Sorocaba, é que o atual governo não está cumprindo o ciclo de 9 horas, tempo integral, principalmente nas creches e também nas pré-escolas. Isso já está escrito, mas não está cumprido, não é? É necessário. E tem um outro motivo, eu não quero me alongar, é a questão da mulher, a mãe, porque nos últimos anos a mulher, ou para completar a renda do marido, porque o custo de vida aumentou, não é? O Brasil é um dos países que tem o maior custo de vida do mundo. Isso foi dito pelos atletas da Olimpíada, atletas de países do primeiro mundo, que vieram e acabou saindo no jornal, que assustaram o preço da comida, por exemplo, aqui no Brasil, e dos hotéis e por aí adiante. O Brasil, que não é um país tão adiantado comparado com aqueles, é um país caríssimo, e pior que nós nos acostumamos com o custo das coisas aqui. Então, em parte por esse motivo, é que as mulheres, elas passaram a trabalhar. Antes, muitas delas não trabalhavam. E há outro motivo, as mulheres são vocacionadas, elas já tiveram acesso a todos os cursos, portanto, não é apenas para completar a renda do marido. A presença da mulher no mercado de trabalho em todas as áreas, é cada dia maior. Já começa a faltar vaga para homem até, mas não para as mulheres. O que acontece? Tradicionalmente, quem cuidava mais das crianças eram as mulheres, agora não estão em casa. É por esse motivo, para a gente facilitar o trabalho da mãe que quer trabalhar, mas ainda não tem emprego, e mais ainda daquela que já tem emprego, mas teve criança pequena e não tem creche para deixar essa criança durante o dia, e cá entre nós, creche meio período, de que serve para a mãe trabalhadora? Ela vai ter que sair na hora do almoço para o quê? Vai levar a criança aonde? Então é um absurdo que tenha meio período, ou período integral, a partir da creche, de baixo para cima, para favorecer todas as mães e todas as crianças, mas
A prioridade tem que ser a mãe trabalhadora, a criança e mãe trabalhadora. O meu governo vai entender e trabalhar exatamente nessa direção. A Renata Rogério Bernes, ela se adiantou aqui, o senhor citou o Renato Lambra, ela está perguntando quem o senhor colocaria como secretário de saúde? Não, honestamente não sei e não quero saber, mas se ela tiver uma sugestão de nome, inclusive, ela pode me passar, porque os secretários que comporão esse primeiro escalão vão ser pessoas que têm amor por Sorocaba, qualificação naquela área, com certeza. Isso será o requisito inicial na seleção dessas pessoas. Não necessariamente amigos políticos meus ou do nosso grupo, não é? Se a gente encontrar a pessoa certa, qualificada, com vontade de assumir esse cargo no nosso grupo político, provavelmente seja convidado. Mas o nosso grupo não tem essa variedade de profissionais. Não vai precisar sequer ser filiado ao nosso grupo político para integrar o primeiro escalão. Mas uma coisa eu posso afirmar para ela. Eu vou aceitando nomes, estou até pedindo que nomes me sejam enviados com o currículo da pessoa para que eu possa avaliar. Mas haverá um outro requisito, tem que ser pessoa que ame Sorocaba e queira trabalhar com dedicação exclusiva. No meu governo, todos os secretários vão ter que trabalhar bastante, 16 horas por dia, como eu já trabalho. Então, quem não estiver disposto a trabalhar 16, o secretário, hein? Não vamos confundir com o funcionário de carreira, porque tem tantos boatos aí que qualquer coisa que a gente não fale, alguém já distorce, né? Mas o secretário, você perguntou, o secretário municipal. O secretário municipal tem que ser quase que um sacerdote da coisa pública. Aqueles que quiserem ser secretários, talvez eu tenha dificuldade até de encontrar todos os secretários. Vão precisar trabalhar 16 horas por dia, junto comigo também, e cada um na sua área, com cronogramas de atividades e resultados. Eu saberei, eu vou motivar, eu trabalho pela motivação de todos, também dos secretários. A gratificação de quem trabalha e vê o resultado é muito grande, é por isso que vale a pena ser prefeito e valerá a pena ser secretário. Mas tem que suar a camisa, é 16 horas por dia e no meu governo não haverá nenhum secretário que vai dar aula na PUC ou vai ter uma atividade paralela. Todos vão trabalhar tempo integral, dedicação exclusiva em Sorocaba. O Carlito Alves está perguntando o seguinte: quais são as propostas do senhor, caso eleito, para a questão da segurança nos bairros e nas escolas? A segurança pública é do Estado, né, a responsabilidade, mas existe a segurança comunitária, a GCM, que o prefeito pode... É verdade. Bem, a segurança, de fato, é uma das áreas que ainda não está municipalizada. Em alguns países mais adiantados já está. No Brasil ainda não, e nós não conseguiremos essa ideia, essa meta tão já, nos próximos 4 anos não. Eu sou municipalista, mas nessa área nós nem pretendemos atingir. Então temos que contar com as polícias estaduais, a Polícia Federal e, logicamente, a nossa Guarda Municipal, que já cresceu, está muito treinada atualmente e tem um quadro de pessoal que hoje é superior até ao quadro de pessoal da Polícia Militar. Polícia Militar em Sorocaba, que tem um quadro nominal de 650 pessoas, entre homens e mulheres, hoje não tem nas ruas mais do que 50 policiais a cada momento. A culpa não é do comando e muito menos desses valorosos soldados e oficiais. A culpa é do governo do Estado, que não vem cumprindo as suas próprias obrigações aqui. Poderia falar também na área de saúde, da educação, e nesse campo nós teremos a força política, com todo o respeito que essa autoridade, o governador do Estado merece, para que a gente mostre qual é o nosso direito. Nós pagamos impostos, a maior parte deles vão para o governo estadual e federal, portanto nós temos o direito de receber de volta, por sinal, o nosso dinheiro redistribuído nessas áreas. Então vamos querer que Sorocaba, no campo da segurança estadual, Polícia Militar, nós vamos querer que complete o quadro de 650 pessoas, que está desfalcado hoje. Nós vamos trabalhar para termos o 2º batalhão, que Sorocaba tem porte para ter um 2º batalhão com mais 650 homens, não é? Que é o que mais precisamos para o policiamento ostensivo. Policiamento ostensivo que, com essa quantidade, deveria ser policiamento a pé, em duplas de policiais. É como acontece o policiamento nesses países mais adiantados. Não é nem viatura. Viatura passar na rua de um bairro a cada 3, 4 horas, quando muito, não resolve. Tem que ser policiamento a pé, para que a população tenha a sensação da segurança. A Guarda Municipal atuando principalmente na lei municipal. Nós vamos deslocar o que é necessário para que as polícias estadual e federal cumpram a parte delas,
Tráfico de drogas, por exemplo, não é assunto municipal. Faz parte porque o povo é o mesmo, né? Mas quem tem que combater o tráfico de drogas é muito mais a Polícia Estadual e Federal do que a municipal. Agora, a problemática municipal, tudo aquilo que é da lei municipal, é a Guarda Municipal. Um efetivo fantástico, maravilhoso, que eu já presidi quando eu fui da URBS, né? A URBS era a chefe da Guarda Municipal. Eu admiro muito o trabalho da Guarda Municipal. Eu vou utilizar muito esses soldados e todo o efetivo da Guarda. Não posso esquecer que eu tenho a única candidata a vice-prefeita, mulher, competentíssima, delegada de polícia durante quase 30 anos, ou seja, nessa área da segurança, o meu governo vai poder acrescentar toda a experiência de Jaqueline Coutinho, uma pessoa extraordinária que eu já conhecia como delegada. Fiquei surpreso quando soube que ela aceitou o desafio político e se tornou a minha vice-prefeita, se Deus quiser. Portanto, na segurança, ninguém entenderá mais em Sorocaba do que Jaqueline. E não é uma delegada de gabinete não, viu? Ela sai na rua e como delegada já correu atrás do crime, no combate à violência. Então, eu estou tranquilo porque teremos a melhor profissional, Jaqueline Coutinho, para cuidar da segurança. Bom, visando o candidato, nós temos mais 5 minutos. Candidato, o Vinícius Oliveira questiona aqui com relação aos comissionados, como é que o senhor nomearia os comissionados? Seria por questões técnicas ou por indicação? Ele fala aqui, questiona a indicação de vereador. Não necessariamente de vereador, mas veja, os comissionados, outra forma de expressar esse tipo de trabalho ou de vaga, é de confiança. Então tem que haver confiança, mas a confiança ela nasce de vários formatos diferentes. Pode ser a confiança política. Não há nenhum problema entre aqueles que já deram a cara a bater, estão colaborando desde agora na campanha, e não vamos esquecer que parte da campanha, talvez a principal parte da campanha, é a discussão sobre o plano de governo, que é a coisa mais importante que o governo vai ter que implantar. Então, todo o grupo político seu, que está tentando fazer com que você vença, mas esse é um trabalho de equipe, as pessoas qualificadas, e aí vem a questão técnica, né? Para assumir esses cargos que são os de confiança no governo, que não é o primeiro escalão, mas o segundo escalão, o terceiro escalão, juntamente com o corpo profissional e permanente, que são os funcionários públicos. Tem que ser pessoas técnicas, cada uma na sua área, sem dúvida. Tem que haver uma formação técnica acadêmica e ou experiência naquele ramo. Bom senso também, porque são chefias, não é? A chefia tem que ter um senso administrativo. Você não pode ter uma pessoa somente técnica, também tem que ter o senso administrativo. Mas tem que ter a sensibilidade política, que nasceu de anos que a pessoa tem exercido isso. O político tem seus defeitos, mas ele adquire sensibilidade. A campanha política ensina muito disso para a pessoa. Uma vez eu já pensei, puxa vida, considerando as dificuldades de uma campanha, os custos, será que um dia isso não podia ser eliminado? Conclusão, não, porque para chegar no cargo a pessoa tem, olha, até mesmo o equilíbrio psicológico. Pense bem, você depois como prefeito vai ter momentos de tensão. Se você não tiver preparo psicológico, você espana, você não vai conseguir vencer os momentos de tensão. A campanha eleitoral é um laboratório, é um teste para isso. Aquele candidato que surtar durante a campanha, até é bom que surte, não serve para prefeito mais tarde, né? Quem sobrevive a uma campanha e ganha, já está preparado psicologicamente para enfrentar as tensões de um governo. Porque, volto a dizer, agradar a todo mundo, nem Jesus Cristo conseguiu. E Ele é Deus, eu sou um simples ser humano. Portanto, não pretendo agradar a todo mundo, mas pretendo fazer um governo bom para este povo, com dignidade, resgatando o que há de mais importante em qualquer país que se preze. Confiança nas pessoas que a gente elege. Pense bem, a gente escolhe os governantes, depois não acredita neles. Isso daí não vai levar a lugar nenhum. Nós temos que resgatar com um governo honesto, acima de tudo, honesto, não só honesto no sentido de não roubar, mas que não jogue dinheiro fora, que não desperdice. Atualmente nós estamos vendo tanto desperdício, falta dinheiro, a prefeitura está falida, mas por outro lado gasta dinheiro onde não precisa. Isso que tem que acabar. E a minha gratificação vai ser essa, terminar esse governo resgatando a credibilidade da política, não só na minha pessoa, também espero que aconteça. Porque eu nasci aqui e um dia vou ser enterrado nesta cidade, portanto eu sou coisa de Sorocaba.
mas eu quero que a política seja resgatada, a boa política. Bom, registrando aqui a participação do Glauber Luiz Faustino e do Alexandre Malzoni, ele que questionaram a respeito do transporte coletivo que nós já tratamos aqui. Candidato, não deu para fazer todas as perguntas, lamento muito. O senhor tem aí 40 segundos para as considerações finais. Não dá para ter o repeteco aí daqui uns dias? Terá se mais uma hora na passada semana que vem na outra. Eu digo isso porque quero cumprimentar a imprensa, pelo menos imprensa como vocês, a Zona Norte, que eu quero elogiar, porque nem todos os meios abrem as portas para todos os candidatos, é claro, de uma forma democrática, todos vão ter o seu espaço para exporem as suas ideias. Talvez eu tenha mais ideias, não porque eu sou melhor do que algum candidato, é porque eu sou mais velho, como eu já disse. Eu tenho a obrigação de ter mais ideias que as colecionei, conversando com pessoas nos últimos 20 e poucos anos. Então, parabéns a vocês. Se houver mais espaços, agradeço, porque o povo tem que ter cada dia mais consciência para votar. Voto consciente é aquilo de que o país mais precisa para não ser manipulado por maus políticos que estão campeando por aí. Gente enganadora que parece bom, mas depois mostra que não era, que tinha interesses menores. Então, quando a gente fala, olha no olho mesmo que pela televisão, a gente consegue transferir pelo menos a nossa sinceridade de propósitos. E termino dizendo, não confie apenas no discurso de nenhum político, nem no meu. Mas se você sente sinceridade, pesquise, olhe no passado. Ninguém muda o seu passado. Eu tenho um passado de realizações, por isso que eu me considero o candidato mais preparado para dar orgulho, autoestima cada dia maior para este povo em Sorocaba. Portanto, peço o voto. 25, renasce Sorocaba. Eu peço desculpas mais uma vez, não consegui transmitir todas as perguntas. Nós agradecemos ao candidato José Crespo, do DEM, ele que nos concedeu essa entrevista. Candidato, muito obrigado e até a próxima. Nós encerramos a transmissão ao vivo. Até a próxima.